Olá, amigos! Você já se perguntou por que sente uma estranha sensação de familiaridade com certos lugares, pessoas ou situações? Isso pode ser resultado de sua memória genética, que remonta a gerações. Mas como essa memória genética realmente funciona? Para responder a esta pergunta, devemos explorar o conceito de inconsciente coletivo, proposto pelo famoso psicólogo Carl Jung. Neste vídeo, vamos levá-lo a uma viagem fascinante pela memória genética e pelo inconsciente coletivo, para descobrir como sua mente é muito mais antiga do que você pensa. Não perca e se inscreva em nosso canal para mais conteúdos interessantes como este. 3. Acredita-se que essas memórias sejam transmitidas de nossos ancestrais. Portanto, queridos amigos, hoje falarei sobre a memória genética de Carl Jung e o inconsciente coletivo. Muitos psicólogos estudam esse fenômeno e acredita-se que nossas memórias possam ser incorporadas aos nossos genes ao longo do tempo. Essas memórias são passadas de nossos ancestrais para nós. Carl Jung introduziu o conceito de inconsciente coletivo, que contém arquétipos ou símbolos universais. Esses arquétipos são ativados por nossas experiências e interações, permitindo que nos conectemos com nossa memória inconsciente genética. É possível acessar essas memórias genéticas e se conectar com nossos ancestrais. Ao fazer isso, podemos obter uma visão incrível de nossa própria psique e crescimento pessoal. Então, por que não tentar nos conectar com nossos ancestrais e ver o que podemos descobrir sobre nós mesmos? Não há nada mais inspirador do que explorar nossa própria história e descobrir quem realmente somos. Vamos fazê-lo juntos! Então, prepare-se para uma jornada ao mundo espiritual e místico enquanto exploramos o conceito de memória genética e a teoria de Carl Jung sobre o inconsciente coletivo. Você já sentiu que tem uma conexão profunda com o seu passado, mesmo que não consiga explicar o porquê? Você já se perguntou se talvez a memória genética realmente exista? Bem, você está certo. A ciência mostrou que as memórias podem ser transmitidas geneticamente. Por exemplo, camundongos podem herdar o medo por meio da memória genética. O que isso significa para nós? Pode implicar que nossas próprias experiências, medos e traumas estão embutidos em nossos genes e podem ser transmitidos para nossas gerações futuras. E a transmissão da memória genética é apenas a ponta do iceberg. Ao olhar além dos ratos, os sobreviventes do Holocausto podem transmitir suas memórias traumáticas para seus filhos e gerações futuras. Como poderíamos explicar isso? Carl Jung o descreveu em sua teoria do inconsciente coletivo. Ele acreditava que todos nós compartilhamos uma parte do inconsciente que é comum a toda a humanidade, uma espécie de repositório das experiências e memórias da humanidade. Portanto, sua mente é muito mais velha do que você pensava. Está ligado às memórias e experiências de todos os seres humanos que vieram antes de você. Você não acha isso incrível? Significa que fazemos parte de uma consciência coletiva e que nossas experiências individuais fazem parte de algo muito maior. Então, da próxima vez que você sentir uma conexão profunda com seu passado, talvez possa se perguntar se é sua memória genética ou se está tocando em algo maior. Talvez você esteja sentindo uma conexão com a humanidade como um todo. E isso é algo para celebrar e valorizar, pois nos guia para um futuro mais compassivo e perdido. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada espiritual e mística em torno de nossa memória genética e do inconsciente coletivo de Carl Jung. Então, você já sentiu como se tivesse experimentado algo antes sem realmente fazê-lo? Ou talvez você tenha visto lugares onde nunca esteve antes, mas se sente estranhamente familiar? Esses sentimentos são indicativos de algo que os cientistas acreditam ser muito real na memória genética. Nossas memórias podem ser armazenadas não apenas em nossos cérebros, mas também em nosso DNA. A ideia de memória intragenética foi apoiada por muitos cientistas e estudos, que mostram que as experiências podem deixar uma marca em nosso corpo e ser transmitidas às gerações seguintes. Mas e se houvesse algo além de nossa própria memória?
Carl Jung acreditava na existência de um inconsciente coletivo, um conjunto de memórias compartilhadas que transcende nossas experiências pessoais. Segundo Jung, essa memória coletiva é composta de arquétipos comuns e padrões psicológicos universais. Para alguns, isso pode soar como uma ideia esotérica, mas e se houvesse uma conexão mais profunda entre todos nós do que pensamos? E se nossas memórias e histórias estiverem interligadas e formos capazes de acessá-las inconscientemente? A ideia de DNA e memória coletiva é fascinante, e pode levar a profundas reflexões. Isso nos convida a pensar sobre a possibilidade de estarmos conectados por meio de algo maior do que nós mesmos e de que nossas vidas e experiências não são tão separadas quanto pensamos. Então, da próxima vez que você sentir uma sensação de déjà vu ou uma estranha sensação de familiaridade, pense na possibilidade de estar conectado a uma memória mais antiga e profunda do que sua própria vida, com a sabedoria e as experiências daqueles que viveram isso. Venha antes de você não é uma ideia inspiradora e espiritual? Portanto, você se perguntará se o que pensa que é realmente sua própria personalidade ou simplesmente os padrões que foram transmitidos ao longo de muitos anos. A resposta está na existência da memória genética e do inconsciente coletivo de Carl Jung. Você provavelmente não percebeu, mas sua mente é muito mais velha do que você pensa. Psicólogos estudaram o fenômeno do DNA e descobriram que alguns padrões podem ser transmitidos de geração em geração por meio da memória genética. Isso significa que, em um nível molecular, sua mente pode conter memórias muito antigas que foram transmitidas por seus ancestrais. Mas isto não é tudo. Carl Jung, um dos fundadores da psicologia, determinou a existência do inconsciente coletivo. Ele acreditava que todas as pessoas têm acesso a uma espécie de supermemória, que contém padrões comuns a toda a humanidade. É o que ele chamou de inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo é uma espécie de biblioteca universal à qual todos temos acesso. O inconsciente coletivo é inconsciente, pois não é acessível por pura reflexão, meditação ou sonhos, mas por meio de arquétipos. Arquétipos são padrões de personalidade que se propagam na mente das pessoas. São memórias simbólicas que ajudam a comunicar padrões já reconhecidos. Então, o que tudo isso significa para você? Isso significa que, embora você pense que é um indivíduo autônomo, na verdade você faz parte de uma rede de memórias. Os padrões que você acha que o identificam são os arquétipos que você extraiu do inconsciente coletivo. Embora isso possa parecer assustador, também significa que você tem a capacidade de escolher os padrões que deseja seguir. A escolha é sua. Você pode desafiar velhos padrões e criar novos arquétipos. Você pode influenciar os arquétipos e criar novas formas de pensamento que afetarão as pessoas ao seu redor. Pense nisso como os fios de um tapete. Pode fazer com que o tecido das vidas ao seu redor pareça consideravelmente diferente. Compreender a existência do inconsciente coletivo é como encontrar uma chave que abre a porta para um novo mundo. Você não é mais um indivíduo desesperado lutando para encontrar seu propósito na vida, mas parte de uma teia viva de padrões. Esses padrões são sua ferramenta para entender e melhorar a vida de todas as pessoas ao seu redor. Comece a trabalhar com eles e você não se arrependerá do que descobrirá. Então, amigo, hoje eu o convido a mergulhar juntos em algumas das profundezas mais fascinantes da psicologia e do pensamento espiritual. O que você pensa quando digo que sua mente é muito mais velha do que você pensa? Como poderia ser possível? Bem, deixe-me dizer-lhe que existe um conceito que sugere que a memória genética e o que Carl Jung chamou de inconsciente coletivo estão relacionados a esse fato. Te interessa? Continue lendo. Antes de tudo, devemos entender que a mente humana não é composta apenas pelo que podemos ver, sentir ou ouvir ao nosso redor. Nossa mente é realmente muito mais complexa e está dividida em diferentes seções que atuam de maneiras diferentes. Uma dessas seções é o que é conhecido como pessoa. A pessoa nada mais é do que a máscara social que usamos diariamente para interagir com o mundo e com as pessoas que nos cercam.
Dessa forma, nossa mente é capaz de estabelecer conexões e redes que facilitam a vida em sociedade. Mas, nem tudo o que fazemos é determinado pela nossa pessoa, certo? Por isso chegamos ao segundo ponto que quero compartilhar com vocês hoje, a sombra. A sombra simboliza os traços ou qualidades de nossa personalidade que preferimos não mostrar aos outros. Mas mesmo que não queiramos aceitá-los, essas características ainda estão em nossas mentes e podem influenciar nossa vida diária de maneiras que às vezes nem percebemos. Quando falamos de memória genética e inconsciente coletivo, estamos falando de algo muito mais antigo que a nossa própria vida. Você já ouviu falar da teoria da evolução? De acordo com essa teoria, os seres humanos, assim como os animais, vêm se adaptando e evoluindo ao longo de milhões de anos. Durante esse tempo, nossas mentes foram capazes de registrar informações que foram passadas de geração em geração por meio de nossos genes e de nossa história. Dessa forma, podemos entender que o conhecimento e a sabedoria estão presentes em nosso DNA e podem influenciar nossas decisões e ações cotidianas. Tudo isso nos leva a nos perguntar de onde vem a criatividade ou o instinto artístico. Por que algumas pessoas parecem ter habilidades inatas para certas coisas? Será que o conhecimento das gerações anteriores está presente em nossa mente e corpo sem que percebamos? Amigo, não posso te dizer com certeza se é assim, mas o que posso te dizer é que devemos continuar explorando e descobrindo tudo o que nossa mente é capaz. A psicologia, a espiritualidade e a ciência nos oferecem um leque de possibilidades para entendermos o que somos e o que podemos nos tornar. Convido você a continuar investigando e a ser encorajado a explorar todas as profundezas de sua mente e de seu ser. Eu sei que juntos podemos ir longe. Então, você já se perguntou por que às vezes nos pegamos projetando nossas emoções em outras pessoas? Seria possível que isso se devesse a uma memória genética que remonta a milhares de anos? A teoria da memória genética sugere que nossas experiências e traumas podem ser transmitidos por gerações, criando uma espécie de memória coletiva em nossa espécie. Carl Jung chamou isso de inconsciente coletivo, onde a humanidade compartilha certos arquétipos e motivos comuns. Mas o que os números têm a ver com isso? Está com isso. Acontece que os números são símbolos arquetípicos na mente humana e acredita-se que estejam profundamente conectados à nossa memória genética e coletiva. Os antigos egípcios, babilônios e maias, entre outros, usavam os números como forma de comunicação simbólica e para prever eventos futuros. Então, da próxima vez que você estiver projetando suas emoções em outra pessoa, lembre-se de que pode ser uma memória ancestral profunda agindo sobre você. E quando você se deparar com um número importante em sua vida, pare e reflita sobre seu possível significado arquetípico. Além da ciência e dos números, tomemos isso como um lembrete para nos mantermos conectados à nossa espiritualidade e entendermos os aspectos profundos e místicos de nossa psique coletiva. Quem sabe que segredos e sabedoria podem estar guardados nessas profundezas? Portanto, seja bem-vindo a um novo vídeo no qual falarei sobre algo que com certeza irá surpreendê-lo. Você já sentiu que sua mente é mais velha do que você pensa? Se a resposta for sim, então isso é para você. Hoje apresento a vocês o conceito de memória genética e inconsciente coletivo de Carl Jung. Esteja preparado para expandir sua mente e descobrir um mundo além do físico. Vamos começar com o fato de que os números de 1 a 9 têm um poderoso significado simbólico. Jung acreditava que cada um desses números representava uma energia única e específica. Por exemplo, o número 1 simboliza unidade e originalidade, enquanto o número 3 representa a criação e expressão. Se você começar a prestar mais atenção aos números que aparecem no seu dia a dia, poderá descobrir um significado mais profundo em cada um. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Jung acreditava no unus mundus, a ideia de que tudo está conectado. Do menor grão de areia ao maior dos planetas, tudo está interligado. Até as pessoas estão conectadas por meio do que Jung chamou de inconsciente coletivo. Este é um repositório de experiências e conhecimentos humanos compartilhados que estão abaixo de nossa consciência individual.
A memória genética é outro conceito intrigante que pode estar relacionado ao inconsciente coletivo. Acredita-se que certas características, habilidades e conhecimentos podem ser herdados de nossos ancestrais. Isso pode explicar por que algumas pessoas têm habilidades inatas para certas coisas sem aprendê-las conscientemente. O que tudo isso significa? Pode significar que nossas experiências e conhecimentos não são apenas nossos, mas fazem parte de uma rede maior de conexões humanas. Pode significar que a espiritualidade e a conexão com o universo são mais reais do que pensamos. E, em última análise, pode significar que somos todos um. Por isso, desafio você a começar a prestar mais atenção aos números e como eles se relacionam com a sua vida. Explorar o inconsciente coletivo e a memória genética. E abraçar a ideia de que estamos todos conectados em um nível mais profundo. Sua mente antiga espera por você. Obrigado por assistir a este vídeo. Portanto, não é segredo que todos nós temos um potencial interior infinito. Não somos apenas seres físicos, mas também seres energéticos que se conectam com tudo que nos cerca. Mas você sabia que também temos a capacidade de acessar o inconsciente coletivo? É o grande repositório de conhecimento e experiência compartilhado pela humanidade, acessível a todos nós. Por meio da meditação, introspecção e prática espiritual, podemos nos conectar com essa fonte de sabedoria e despertar uma consciência superior. Alguns chamam isso de intuição, outros chamam de inspiração divina, mas, em sua essência, é um canal de comunicação com o universo e as forças cósmicas que nos cercam. Você pode sentir que não está sozinho, que faz parte de algo maior e que sua mente e coração estão conectados a outra coisa. Transcendental. Você consegue imaginar o potencial dessa habilidade? Podemos aprender com os erros e triunfos daqueles que vieram antes de nós, com líderes espirituais, professores e sábios. Podemos encontrar respostas que parecem difíceis de alcançar, aumentar nossa criatividade e nossa capacidade de resolver problemas. Não há limites para o que podemos alcançar quando nos conectamos com o inconsciente coletivo. Essa capacidade é tão real quanto você e eu encorajo a explorar esse reino da consciência e descobrir o potencial que você tem para crescer e evoluir em todos os aspectos de sua vida. Lembre-se, você faz parte de algo maior que você. Seja corajoso e descubra o que você é capaz de alcançar. Esperamos que você tenha gostado e aprendido muito sobre memória genética e inconsciente coletivo com Carl Jung em nosso vídeo. Lembre-se de que nossa mente é muito mais antiga do que pensamos e está repleta de histórias e conhecimentos antigos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos emocionantes como este. Até a próxima!